Pessoal, bom dia, né? Vamos então à aula 1, página 215, né, do livro de classe e página 5 do livro texto, tá bom? Vamos começar a revisão, lembrando então o que que é solução. Então, solução é uma mistura, né? São misturas homogêneas, ou seja, aquelas que compõem e contêm apenas uma fase. Nós podemos então chamar também de monofásicas, tá joia? E as soluções, né, elas são constituídas, são compostas por um soluto e um solvente. O soluto vai ser sempre aquele que nós vamos colocar, né, em menor quantidade e o solvente é aquele que vai estar em maior quantidade. Então, o soluto também é aquele que vai ser dissolvido, né, que vai se dissolver. E o solvente é aquele que vai ter a ação de dissolver o soluto, tá? Então, soluções, elas podem ser caracterizadas, né, em, em algumas categorias. Então, por seu estado físico, né, podemos falar que soluções elas podem ser sólidas, líquidas e gasosas. Tá? Então, muitos metais são soluções sólidas, por exemplo, o ouro, né? Então, ele é uma solução sólida, né? Solução líquida, o mar, por exemplo, é uma solução líquida, né? Se eu colocar água, sal na água, vai ser água salgada, então é uma solução porque apresenta apenas uma única fase, uma solução líquida, tá bom? E solução gasosa, um exemplo bem grande, né, e muito típico é o ar que nós respiramos. Essa é uma solução aquosa. Então as soluções podem ser classificadas pelo seu estado físico e também por sua condutividade, né, capacidade de conduzir ou não. Ou seja, solução eletrolítica e solução não eletrolítica. Seria uma solução capaz de conduzir a corrente elétrica, a eletrolítica, e uma solução que não é capaz de conduzir corrente elétrica. Exemplo, nós vimos em sala de aula, né, que a água e o sal, eles acendem uma lâmpada, né, então são capazes de conduzir corrente elétrica. O de não condutora, né, água e açúcar, por exemplo, ela não é uma solução condutora, tá bom? Então não é uma solução eletrolítica. Então, por que entender, né, que o conceito de solução, soluto, solvente, né? Porque se eu tenho uma solução, por mais que ela seja uma substância ou o meu sistema apresente uma única fase, ainda assim, nessa solução, nesse sistema, eu vou ter ali em pequenas quantidades, em pequenas partículas bem visíveis, né? A quantidade do meu soluto ainda dispersa no meu solvente, tá? É lógico que quanto menor a partícula do soluto, né, mais, vamos dizer assim, menos visível é essa condição. Por isso que nós falamos que ele é apenas uma fase. Porém, existe o disperso está lá, né, porque o soluto foi dissolvido ou foi dissociado, né, dentro da solução e ele faz parte do meu sistema, tá bom? Então essas partículas elas podem ser em tamanhos menores ou em tamanhos maiores, como nós vimos lá. Então o diâmetro dessas partículas, né, eles podem ser menor que 1 nanômetro, tá? E quando isso acontece, nós falamos então que a dispersão ela é uma dispersão coloidal, né? Porque ela tem uma quantidade de partículas bem grandes, porém em pequenos tamanhos, né? Tamanhos, vamos dizer, bem é, invisíveis a olho nu, que ficam dispersos e suspensos na solução. Assim, então, sabendo que nosso soluto ele está presente nessa solução, né, presente nesse sistema, o que nós podemos fazer para quantificar, né, quanto de soluto ele faz parte do sistema, é o que nós podemos chamar também de concentração comum, tá? Então, a concentração comum, ela vai falar para mim a concentração da minha solução, né? Ou seja,
qualquer razão numérica entre a quantidade do meu soluto e a quantidade em relação à quantidade de solução, tá bom? E essa grandeza ela pode ser expressa em massas por volume, tá? Massa por volume. Então, concentração comum ela vai ser expressa em massa por volume. Uma coisa que eu tenho que me atentar, né, que concentração comum ela tem uma fórmula bem similar à da densidade. Então, concentração comum ela diz respeito à massa do meu soluto em relação ao volume da minha solução. Né? Densidade, ela faz uma alusão de massa de soluto mais massa de solvente dividido pelo volume da solução. Então, aqui seria soluto, aqui seria solução. Ou melhor, perdão, solvente. Tá? Então, densidade é massa de soluto mais massa de solvente dividido por volume de solução. E concentração comum, que é o que nós estamos vendo e que nós vamos calcular, né? Ela é a massa do meu soluto em relação ao volume da minha solução. Então, com isso eu consigo saber ali, ó, quanto de soluto, né, possui, qual que é a concentração ou a quantidade de soluto dentro da minha solução, tá bom? Então, para fixar melhor, nós vamos fazer um exercício agora. Então, pessoal, olha, só esqueci de dizer que nós já estamos na lição 2, né? Lição 2 e 3, concentração comum, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nesse exercício aqui, para a gente poder ter uma noção melhor de concentração comum, né? Então, tem um enunciado aqui que diz assim, ó, vamos admitir que uma solução de sulfato de cobre contém 30 gramas de sal dissolvido em 400 centímetros cúbicos de solução. Como que eu vou calcular a concentração em gramas por litro, né? Então, como é que eu faço para saber quanto de sal, né? Quantos gramas de sal possuem em 1 litro dessa solução? Então, nós estamos vendo, né? Um exercício exemplo da página 10 do livro texto, tá bom? Do tema concentração comum. Então, ele fala que 30 gramas, né, de sulfato de cobre, ele está contido em uma solução de 400 centímetros cúbicos, tá? Então, nós podemos utilizar, né, a fórmula da concentração, tá? Que é massa sobre volume, porém, ele quer saber a concentração em litros, né? Ele quer saber a concentração em litros, tá bom? Então, para que eu possa transformar, né? Para que eu possa calcular a concentração em litro, a primeira coisa a fazer é transformar esse cara aqui, ó, em litros, tá bom? Como eu faço? Então, 400 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 400 ml, tá? Então, se eu pegar 400 ml e dividir por 1.000, então eu vou ter 0,4 litros, então, de solução. Então, eu já sei que o meu volume é 0,4 litros. Agora, identificar, né, quem é quem, e aí eu coloco eles somente substituindo aqui a equação, tá? Então, olha, massa, ele fala para mim que massa é 30 gramas. E volume, ele fala para mim que é 0,4 litros, né? Então, concentração comum é igual a 30 gramas dividido por 0,4 litros. Então, 30 gramas dividido por 0,4 litros. Fazendo esse cálculo, né? 30 dividido por 0,4, concentração comum, então, da minha solução é igual a 75 gramas por litro. Então, eu tenho 75 gramas, né, de sulfato de cobre por litro de solução, tá? Então, essa aqui é uma das formas de resolver o cálculo da concentração comum. Outra forma é utilizando a regra de 3.
Então, como eu faço? Eu quero saber quantos gramas, quantos gramas então de sulfato de cobre, ou melhor, eu tenho 30 gramas de sulfato de cobre, ele tá para mim para 400 centímetros cúbicos, né? Eu quero saber então quantos gramas vai estar em 1.000 centímetros cúbicos. Por que eu estou falando 1.000 centímetros cúbicos? Porque olha só, então eu tenho esse cara aqui, ó, ele é o mesmo que 400 centímetros cúbicos, equivale a 400 ml, certo? Portanto, né, 1 litro, ele vale para mim 1.000 ml, certo? Então, se eu for fazer a conversão dos 400, né, centímetros cúbicos em litro, vai ficar 0,4. Porém, eu posso trabalhar com números inteiros ao invés de fracionado. Tá? Então, como que eu faço isso aqui? Ó? X, né, vai ser igual a 30 gramas disso, de sulfato de cobre, vezes 1.000 centímetros cúbicos, ou seja, 1 litro, dividido por 400 centímetros cúbicos, ou seja, dividido por 0,4 litros. Então, se eu fizer aqui, né, 30 vezes 1.000 vai dar lá 30.000, né? E aí, dividido por 400 vai ser igual a 75 gramas, né, por centímetro cúbico, tá bom? Então, eu vou ter aí a mesma quantidade, mesmo valor. Se eu for alterar isso aqui, né, automaticamente vai ficar 75 gramas por litro também, tudo bem? Então, pessoal, é simples assim, esse é o procedimento de regra de 3, né, e nós vimos aqui, ó, utilizando a fórmula. Como eu faço utilizando a fórmula, tá bom? Então, as duas maneiras são simples. Eu queria que vocês dessem uma pausa, refizessem o exercício 3 e 4, né, do caderno de classe da página 215, e depois dessem uma verificada e fizessem os exercícios de 21 a 23 da TM.